queremos ajudar você, e é possível que Deus tenha feito nossas vidas se unirem para que Ele mesmo ensine a você aquilo que tem nos ensinado ao longo desses meses. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento vocês vão estar ouvindo esse áudio, mas provavelmente vai ser no culto à noite, mas se não, em algum outro horário. Pra quem quer saber, eu tô gravando essa mensagem de manhã, que horas são, não sei, porque tem um rachado bem em cima da tela do meu celular, então hora não temos, mas tudo bem, seguimos, né? Eu sei que muita gente já orou, mas oração nunca é demais, como eu disse a Alice, então eu vou fazer aqui a minha oração também. Jesus, primeiramente, eu quero te agradecer pelo privilégio de poder estar trazendo a sua palavra. Nesta noite eu oro para que o Senhor me use segundo o teu Espírito, em sabedoria, conhecimento, entendimento, que eu traga a sua mensagem de maneira simples e objetiva para que todos possam entender aquilo que o Senhor quer falar aos corações nesta noite. Obrigado por tudo que o Senhor já fez e que irá fazer. Em nome de Jesus. Amém. Então tá escrito assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem-lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Eu queria começar com o contexto, de como essa mensagem, chegou até mim. O contexto dessa mensagem antes, ela chega até mim, no caso. Eu acordei, gente, nas primeiras horas do meu dia eu acordei, fiz a minha oração, deixei o café no fogo, fazer meu cafezinho. E aí, gente, depois da minha oração, nem mal terminei de orar, já vem o Satanás usando a pessoa pra me perturbar. E eu, pronto. Mas, graças à bondade de Deus, eu tava em espírito de oração. Gente, fique em oração, sério, sem oração não dá pra viver sem oração. Então eu, que já estava em oração, falei assim: Jesus, dá-me paciência, dá-me compaixão pela vida dessa pessoa, porque não sabe o que faz. E no momento tudo que eu tô sentindo é ódio, então por favor, Jesus, vem e derrama paciência sobre mim, por favor. E aí, eu fui abrir, aqui o aplicativo da Bíblia, que eu uso a Bíblia física e uso a Bíblia online também, que é aquela que a gente usa pra fazer os planos juntos, vocês estão ligados a qual que é. Ultimamente eu tô me acostumando a fazer os devocionais segundo a palavra do dia que chega ali. E a palavra do dia que caiu foi justamente essa, de Lucas 6:38. E quando eu li, que é aquela parte de deem-lhe será dado, boa medida, prensada, sacudida, transbordante. Quando eu li isso aí, eu falei assim: Deus, prosperidade, pra falar sobre prosperidade, porque assim, gente, eu não sei vocês, mas todas as vezes em que eu vi esse versículo foi nesse contexto de prosperidade. Não sei vocês, mas comigo foi assim. Então eu questionei, Falei: Deus, como assim? Prosperidade, Deus? Tudo bem, eu necessito de prosperidade. Tá necessitado também, mas no momento, pai, eu preciso de paciência. Tô querendo paciência. Porque eu não sei vocês. Gente, eu estou roncando, mas ignorem. Daqui a pouco eu vou comer. Ignorem. Esse versículo eu falei: Deus, prosperidade, eu tô precisando de paciência, porque eu não sei vocês, quando acontece alguma situação, aquela situação, logo de manhã, que aquilo te deixa nervoso, aquilo que você não consegue resolver assim pelas suas mãos, aquilo que foge do seu controle, você passa o seu dia todo pensando naquilo, você passa o dia nervoso com aquilo, eu não sei vocês, mas isso mexe com toda a minha produtividade, dicção ótima, mexe com o meu dia inteiro. Então, eu falei: Deus, eu preciso de paciência para seguir o meu dia em paz. Preciso de paz para seguir o meu dia. Aí Deus já veio e já disse: calma, amada, não é prosperidade, eu vou responder a sua oração, tu não pediu paciência, então calma aí, escuta aí. E partindo, do primeiro versículo, que é o 37, a primeira parte do versículo 37. Não julguem, vocês não serão julgados. Eu comecei a apanhar aí, até porque eu orei por isso, quem pede recebe, como diz, Romanos. Acho que é Romanos, se não me engano é Romanos, se eu estiver errado vocês me corrigem. Então, comecei a receber meus tapas. E quando a gente pega, a questão do julgamento, a gente sabe que a gente é mestre em julgar. A gente é mestre em julgar as pessoas. A gente é mestre em apontar o dedo. A gente vê muito isso, nessa cultura de cancelamento que a gente tem hoje em dia, que a gente vê, aquilo que a pessoa fez, aquilo é exposto, pro mundo e o fundo veio todo mundo quer meter o bedelho na situação, todo mundo quer ter razão, todo mundo quer falar, todo mundo quer julgar, todo mundo quer condenar. Só que a gente esquece que a gente não é nenhum alecrim dourado. A gente, não sei se vocês já viram aquele meme, mas tem uma que assim pra você todo mundo é tóxico.
Mas você é o alecrim dourado, né? Então, né? Lamento em dizer, lamento em informar, mas a gente não é nenhum alecrim dourado. A gente é extremamente necessitado da misericórdia e da graça de Deus. Porque, sinceramente, gente, o ser humano é um negócio que é extremamente necessitado de graça e misericórdia de Deus. Só isso é capaz de salvar a gente, nada mais. E nós, né, sendo mestres em julgar, em bancar os juízes da vida alheia e condenar também a vida alheia, a gente esquece de que pra pessoa ter feito aquilo, né, pra pessoa ter feito alguma coisa, isso se é que ela fez, né, porque o que mais tem, né, é isso, né, a gente fala que a pessoa fez, só que na verdade a pessoa não fez, tá aqui, né, chega na gente como se a pessoa tivesse feito, né. Por exemplo, né, a coisa começou com a pessoa encostou em alguém, aí chega na gente que a pessoa matou a outra. Não é bem assim? Pois bem, só que a gente esquece que se a pessoa fez aquilo, tem todo um contexto para aquela história. E tem aquele contexto, né, que tá no profundo das coisas. Sabe como um iceberg, que só tem só aquela pontinha para cima e para baixo tem todo aquele monte de gelo, aquele negócio enorme para baixo? Então, a atitude, a ação da pessoa é a ponta do iceberg. Agora as razões, as motivações, tá tudo submerso, tá tudo escondido no coração, onde a gente não vê, onde só Deus vê e só Deus conhece. E sendo assim, o nosso padrão de julgamento é baseado no quê? Não acredito que essa pessoa fez isso. Nossa, eu jamais faria isso, nunca que eu faria isso. Só que aí a gente dificilmente vai pensar no que levou aquela pessoa a fazer isso. Porque segundo a psicologia, gente, uma pessoa é formada por tudo aquilo que aconteceu ao longo da vida dela. Então, tipo assim, tudo aquilo que aconteceu na vida dela vai se juntando e formando aquela pessoa. Cada pessoa, né, absorve as situações, lidam com as situações de maneira diferente, né? Isso é fato. Só que dificilmente a gente vai olhar pra pessoa e pensar assim, né? O que levou essa pessoa a fazer isso? Qual foi a criação que essa pessoa teve? Como foi a infância dela? Como os pais trataram ela? Sabe, ela cresceu com quem? Né? O que fizeram com ela? O que deixaram de fazer? Enfim. E aí a gente condena a pessoa sem pensar em nada disso. E a gente também esquece a questão do o que garante que eu não faria o mesmo que essa pessoa se eu tivesse, né, todo o contexto de vida, toda a história que ela tem. Será que eu não faria o mesmo? Ou será que eu não faria pior ainda se eu estivesse no lugar dela? E ainda tem outra coisa, né? Nesse contexto, por exemplo, se a pessoa não for uma pessoa cristã, provavelmente ela vai seguir, né, princípios totalmente opostos àquilo que Deus diz na sua palavra. E muito provavelmente, talvez, não sei, não é em todo caso, cada caso é um caso, aquela pessoa não conhece, não tem noção do certo e errado segundo aquilo que Deus diz, que a gente, né, tem como certo. A palavra de Deus é certa, o que ele diz está falado. Se Deus falou, pronto e acabou, não tem choro nem nada. Se Deus falou que é errado e ponto final. Mas, talvez aquela pessoa não conheça aquilo. E a gente que conhece, que tem acesso a isso, que tem a graça de poder saber disso, a gente vai lá e julga a pessoa. E aí a gente esquece que também, a gente provavelmente, não sei vocês, né, mas eu vim do mundo. Não sei se você veio do mundo, se você cresceu na igreja, eu não sei. E aí a gente esquece que a gente tem um passado e tudo mais. E aí não pensamos, e se eu não fosse cristão? E se eu não conhecesse a palavra? Se eu ainda estivesse no mundo, será que eu não faria igual a essa pessoa? Será que eu não seria pior que ele? Será que eu já não fui pior do que ele? Mas não, a gente não quer conhecer, a gente não tá preocupado em conhecer, a gente tá preocupado em julgar, em condenar, a gente tá preocupado em ser juiz da situação. E nisso eu também me incluo, porque eu também não sou nenhum alecrim dourado. Mas também não significa que a gente deve entrar em concordância com tudo o que as pessoas fazem. Deve entrar em concordância com aquilo que a pessoa está fazendo. Porque temos a palavra de Deus, temos aquilo que Deus diz, e como eu disse, aquilo que Deus disse está falado. Não tem como contestar. Se Deus falou que é, se Deus falou que não é, não é. O que é e o que não é, não é. Ponto. Segundo Deus, é isso. Então, o nosso parâmetro tem que ser aquilo que Deus fala. Mas o que a gente faz quando essas duas realidades opostas, né, que é o mundo e que é Deus, entram em conflito? Ou quando, né, é uma pessoa que talvez esteja na igreja, mas talvez não esteja firme e tudo mais. Deus ilustrou a seguinte situação.
né, com relação a isso. Por exemplo, a gente pega aquela pessoa, sabe aquele crente que gosta de fofoca, que gosta de falar mal dos outros? Vocês conhecem alguém assim? Pois bem, não julga ela, como diz a palavra. Mas enfim, você deve conhecer alguém assim. Aí quando aquela pessoa fofoqueira chega em você, né, depois do culto, ou em alguma situação assim, fala assim, você viu o que fulano fez? Você acredita que fulano fez isso? Você acredita que fulano fez aquilo? E aí, segundo isso, Deus me disse que eu, como a cristã, né, que deveria ser, que devo ser, deveria falar assim, olha, eu não sei se fulano fez isso ou não fez. Se ele fez, a Bíblia diz que isso tá errado, então vamos orar por ele. Vamos orar para que Deus mostre para ele que aquilo que ele tá fazendo é errado, para que Deus convença o coração dele de que aquilo que ele fez é errado. No caso, se for, né, um outro irmãozinho cristão. E também, se for uma pessoa que é do mundo, né, para que ela conheça a verdade e a verdade a liberte, que ela conheça Cristo e que Cristo a liberte. E aí depois, né, dessa conversa com essa pessoa, você chega, você vai orar, né, pedindo para Deus, falando assim, Deus, eu não sei se essa pessoa fez ou não fez aquilo, mas se ela fez, eu oro para que o Senhor revele a verdade ao coração dela. E se o Senhor desejar, me dê graça para que eu possa mostrar a verdade para ela através da sua palavra. E aí, né, segundo o que Deus colocar no seu coração, você tiver proximidade dessa pessoa, você manda uma mensagem pra ela, fala assim, oi fulano, tudo bem com você? Porque provavelmente se alguém chegou falando mal dessa pessoa pra você, provavelmente outras pessoas também estão falando. Ainda mais se for uma cidade pequena como a minha, onde você faz um negócio aqui, né, e daqui a pouco todo mundo tá sabendo. Tá sabendo e tá aumentando ainda mais, né? Até aquilo que você não fez tá no meio, pessoas que não tem nada a ver com a história também estão envolvidas e vira aquela loucura, aquela bola de neve gigantesca onde ninguém sabe o que é verdade, o que é mentira, mas todo mundo tá falando. Se você mora em cidade grande, vamos usar de exemplo a sua congregação, onde existem muitas pessoas reunidas, ou quem sabe a sua escola, alguma coisa assim. Provavelmente mais pessoas estão falando mal, né, dessa situação. Então imagina como não está essa pessoa, né, que provavelmente sabe que todo mundo tá falando mal dela. Imagina, talvez ela esteja triste por aquilo que ela fez. Pode ser que ela não esteja nem aí, pode ser, mas também muito provavelmente pode ser que ela possa estar sentida com essa situação, com tudo isso. E nós, como bons cristãos que deveríamos ser, no qual eu me incluo também, como disse e repito, não sou nenhum alecrim dourado, eu preciso de mudança, de transformação, tanto quanto qualquer um. Sou tão necessitada da graça de Cristo, de sua misericórdia, como qualquer outra pessoa. Deveria, né, segundo essa ilustração, né, que Deus me deu, eu deveria chegar nela e perguntar, oi, fulano, tá tudo bem? Se a pessoa fala assim, tá tudo bem sim e tal, você fala, tá bom, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Fazer essa pessoa saber que ela pode contar com você, se você tiver, assim, uma proximidade dela. Se você tiver liberdade pra dizer isso, né, pra ela. Ou talvez pode ser que de repente ela fale, não tá tudo bem, de repente ela fale, né, do que tá acontecendo e você, com a graça de Deus, vai ter um conselho pra ela. Com a graça de Deus, você vai fazer diferença na vida dela. Você não vai ser como aquela pessoa que chegou falando mal, você não vai ser como todo mundo que tá falando mal. Você realmente vai ser o cristão que você deveria ser pra essa pessoa, você vai ser Cristo pra essa pessoa. Então, né, agora indo para a parte final, né, que é o versículo 38, que fala assim, deem de suas dádivas lhes será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Focando, né, nessa parte, nos deem lhes será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante. Tem uma versão na NVT que fala, deem de suas dádivas lhes será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante. Como, né, sou eu que estou trazendo essa palavra. Eu dizendo, né, a minha versão preferida da Bíblia é NVT. Não sei qual é de vocês, se vocês quiserem me falar depois, podem falar. Mas a minha preferida é NVT. Eu uso outras também, mas a minha preferida de todas é essa. E quando falamos de boas dádivas, de boas coisas, né, nesse contexto aqui, não está sendo falado apenas de dinheiro. Significa de tudo aquilo de bom que foi entregue por Deus a você. Ou seja, o seu dinheiro é uma dádiva? Sim, é uma dádiva. O seu tempo é uma dádiva? Sim, é uma dádiva preciosíssima, inclusive. Seus dons e talentos são dádivas mais preciosíssimas ainda. Então, quanto mais você tem, mais exigido será de você. Ou seja, quanto mais você tiver, quanto mais Deus te entregar, mais responsabilidade sobre aquilo que Deus te deu você terá. Ou seja, maior será o peso da responsabilidade, maior será a conta que você vai ter que dar disso que você recebeu lá
no dia em que todas as obras serão consumadas, né? No dia que a gente se encontrar com Cristo e todas as obras forem consumadas, a gente vai ter que dar conta disso. Se você administrou mal, vai ter que dar conta de ter administrado mal. Se você administrou bem, você vai dar conta de ter administrado bem, entendeu? Eu, sinceramente, preferia, né, ter dado conta, né, daquilo que Deus entregou para mim, segundo a excelência que Ele nos dá para realizar aquilo. Ou seja, não adianta a gente ter muitas coisas e não saber administrar. Porque se a gente não sabe administrar algo pequeno, a gente não vai saber administrar algo grande, né? A gente tem o José do Egito como exemplo. Ele começou administrando a casa de Potifar. Aí deu todo aquele rolo, né, da mulher de Potifar com ele, querendo ele e ele, né, fugindo dela, e ele indo acabar sendo preso injustamente. O que aconteceu? Depois, né, de ter administrado a casa de Potifar e ele foi parar injustamente na prisão, ele acabou virando administrador da prisão. Aí depois disso, né, a gente sabe o que aconteceu. O faraó teve os sonhos e José decifrou os sonhos, né, interpretou o sonho de faraó, e aí faraó colocou ele administrando todo o Egito, com ele sendo apenas menor do que o próprio faraó. Então ele começou lá na casa de Potifar administrando uma casa, que eu acho que não deve ser pequena também, mas aí depois ele foi para algo maior, algo mais complicado, algo mais complexo, que era uma prisão. Imagina um monte de presa ali. Imagine a confusão que não era aquilo. Imagine para colocar tudo aquilo em ordem. E José deu conta do recado, porque ele aprendeu a administrar na casa de Potifar e agora ele pôde, né, administrar a prisão. E depois disso, ele foi administrar o Egito inteiro. Ele se tornou governador do Egito. Então imagina quanto maior não era essa responsabilidade. Só que como ele tinha passado pelo processo de administrar a casa de Potifar, depois da prisão, ele poderia muito bem, ele era apto, Deus tornou ele apto através das situações a administrar, a ser capaz dicção tá linda, de administrar todo o Egito. E assim é com a gente também. Do pouco a gente vai ao muito. Com a graça de Deus, claro. Porque não adianta ir longe se Deus não estiver com a gente. E agora, né, partindo, né, para a parte final desse versículo, que é: à medida com que vocês têm medido, vocês têm medido, vocês também serão medidos. E aí, né, a gente pode fazer uma junção, né, de tudo aquilo que foi dito antes, como não julgue e não será julgado. Não julgue e você vai ser julgado. Com a medida que você julgar, você vai ser julgado. Com a medida que você condenar, você também vai ser condenado. É como tem lá em Esther, não sei se é Ramã ou Amã, o nome daquele homem, né, que era contra, que tinha raiva de Mardoqueu, né, acho que vocês conhecem o contexto da história. E ele mandou construir uma forca pro próprio Mardoqueu. Só que o que acontece? Né, teve toda aquela história, né? A Esther falou pro rei lá que ele, né, que intentou o rei, né, contra o povo dela. Aí o rei foi lá, ficou pistolaço e mandou enforcar o cara na própria forca que ele tinha feito pro Mardoqueu. Ou seja, se a gente agir desse jeito, né, julgando, condenando as pessoas, se a gente julgar e condenar e tudo mais, é como se a gente estivesse fazendo uma forca para outra pessoa, para nós mesmos sermos enforcados nela. Ou como diz o ditado mais popular, beber do próprio veneno. Ou seja, na medida em que eu medir as pessoas, vai ser da mesma forma com que eu vou ser medida. O que eu usar com as pessoas vai ser o mesmo que vai ser usada comigo. E aí, para nós entendermos, né, como estamos medindo as pessoas, como estamos tratando as pessoas, a gente pode fazer o seguinte teste. Se tudo que eu faço e eu fizer para alguém, eu recebesse de volta, eu ia gostar daquilo que eu recebi? Se aquela pessoa agisse exatamente igual a como eu agi com ela, será que eu ia gostar da maneira como eu fui tratada por ela? E é isso, fazer esse comparativo e entender, né, que todos nós somos aptos a erros, a falhas, mas que todos nós podemos ser transformados por Cristo, pela graça, pela misericórdia e a bondade dele para nossas vidas, e dessa forma, né, nós possamos ser mais parecidos com ele, no caso, com Cristo. E é essa mensagem, né, que eu queria trazer para vocês, e eu peço perdão, né, por todos os erros de dicção e de fala, e eu percebi que eu falei muito, né, então provavelmente isso pode ficar irritante à medida que vocês escutam os áudios, mas eu peço, por favor, que me perdoem, porque como eu disse,
Eu não sou boa falando, a minha dicção não é muito boa e geralmente eu fujo de falar. Sou aquela pessoa que esconde embaixo do banco, mas não quer falar. Quando é pra muitas pessoas. Quando tem um número, tipo assim, 1, 2, 3, 5 pessoas, quem sabe, ou talvez um grupo de jovens, eu me sinto mais à vontade pra falar. Mas quando é assim, eu sei que vocês são jovens, não tô chamando vocês de velhos, mas vocês entenderam, né? Enfim, é isso aí, eu agradeço a vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, e é isso. Nós queremos ajudar você, e é possível que Deus tenha feito nossas vidas se unirem para que Ele mesmo ensine a você aquilo que tem nos ensinado ao longo desses meses.